Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Hoje queremos te fazer mais uma vez o pedido. Se você está chegando agora, por favor, inscreva-se. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, não custa nada. Você não vai pagar nada por isso, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione os sininhos das notificações. Quando eu gravar um vídeo, você vai ficar sabendo. E também, por favor, dê o like. O like fortalece muito o nosso canal. Muito obrigado e, por favor, se inscreva. Hoje, o Lições Diárias para o seu coração fala sobre o chamado de Abraão. É interessante notar por que Deus chamou esse homem. Sabem por quê, amigos? Porque outros planos de Deus haviam fracassado. Não porque Deus fracassou, porque o homem fracassou. Deus chamou Adão e Eva, e eles fracassaram, pecaram. Depois, Deus chamou Noé, que após o dilúvio, somente a família de Noé estaria sobre a terra. Então, refaria novamente esta aliança. Já estudamos em vídeos anteriores sobre esta situação. Mas, infelizmente, também Noé falhou. E agora Deus reinicia novamente o seu plano, a sua aliança com Abraão. Deus o chama. Mas Abraão não seria o final das coisas. Seria o início de um evangelismo que alcançaria o mundo todo. Deus chamou Abraão e disse para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, através de Abraão, Deus estaria iniciando um evangelismo mundial, de alcance mundial. E olha o que está escrito. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo, ao tentar lidar com a heresia dos Gálatas, apontou para Abraão, não é? Mostrando que o chamado de Deus ao patriarca foi uma expressão inicial do que sempre foi a intenção de Deus, o evangelho ao mundo. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 7 a 9, você vê este assunto. E o que é mais interessante, após a morte de Cristo na cruz, já não era mais necessário a pessoa ser descendente de Abraão diretamente. Agora, pela fé, eu e você somos descendentes de Abraão. E, portanto, habilitados para sermos escolhidos neste evangelismo mundial que Deus estabeleceu. Ele é o grande evangelista. O Deus Espírito Santo é que faz o apelo ao nosso coração. Então, acredite, Deus quer o melhor para mim e para você. Agora, preste atenção nisto aqui. Moisés se dirigiu ao povo em 4 grandes discursos. Cada um deles começa com a mesma frase. São estas as palavras ou seu equivalente. Isso está em Deuteronômio 1, versículo 1, 4, versículo 44, 29, versículo 1 e 31, versículo 1. Você pode conferir na sua Bíblia. Por favor, faça isto, estude a Bíblia. O primeiro discurso é um prólogo histórico e está em Deuteronômio do capítulo 1 até o capítulo 4. E ele diz, em que Moisés reconstituiu a viagem de Israel do Sinai, não é? Até Canaã. Está em Deuteronômio, do capítulo 1 até o capítulo 3. O segundo é uma revisão da lei. Está em Deuteronômio 4, versículo 44, até o 28, versículo 68. O terceiro é um apelo para guardar a aliança, como está em Deuteronômio 29 e o capítulo 30. E o quarto discurso é um apelo final para ler a lei
e lembrar dela, seguido do cântico de Moisés, sua bênção e despedida antes de morrer, como está em Deuteronômio 31 até o 34. Então vejam, Moisés, ele esclareceu ao povo qual era a intenção de Deus. E agora Moisés tenta mostrar ao povo qual deveria ser o papel deste povo diante do mundo de então. Afinal de contas, eles deveriam ser uma bênção para todas as nações. Estevão, na sua morte, antes da sua morte, aliás, ele fez um histórico. Ele descreveu todos os acontecimentos desde o princípio, quando Deus chamou Abraão, até a morte de Cristo. E aquilo causou um ódio diante dos judeus. Mas sabem por quê? Porque os judeus agora, eles achavam que somente eles poderiam ser salvos. Somente os filhos de Abraão diretamente. Mas sabemos que não é assim. Nunca foi o plano de Deus que somente os filhos diretos de Abraão deveriam ser salvos. O objetivo de Deus era que Abraão era o início de um evangelismo. E agora então Abraão formaria uma grande nação. E através deste povo, os israelitas, todos que passassem por Jerusalém deveriam perguntar: que povo é esse? Como eles prosperam? E então eles deveriam falar sobre quem? Sobre Abraão? Sobre o povo? Não. Sobre Deus. O Deus eterno. Foi o Deus que deveria ser falado para o mundo todo, mas os judeus não entenderam assim. E então eles achavam que deveriam falar sobre eles, que eles eram aqueles que deveriam ser salvos. Mas não foi assim. Jesus na cruz é a chance que eu e você temos de sermos salvos por Jesus, por Deus. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Porque o Senhor nunca teve como plano somente a família de Abraão, mas toda a terra. Então isto abrange a mim, aos ouvintes da Rádio Milênio, e também aos ouvintes e também os amigos internautas. Por favor, abençoa-nos, Senhor. Que o Deus Espírito Santo fale ao nosso coração e possamos ter coragem de estudar a Bíblia e pagar o preço, se necessário, para que possamos realmente obedecer a Ti. Por favor, abençoe a todos esses amigos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus o abençoe. Até o próximo encontro.